final do culto, tá? Sobre esse assunto com toda a igreja. Queridos, hoje eu quero falar de algo especial. E eu quero, nesta noite, eu quero confessar que eu estou fazendo, de certa forma, um teste comigo mesmo. E comprovando e provando algumas coisas. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção naquilo que eu quero falar hoje. Foi bênção para a minha vida e vai ser bênção para a sua. E se por algum momento eu pausar um pouco de tempo a mais que o normal, é porque eu estou reavaliando o meu raciocínio em vista das coisas as quais eu vou falar. Eu quero estar orando nesse momento. Senhor, Tu sabes, Senhor, das ansiedades, ó Pai, minhas, ó Pai, e de estar aqui hoje, e sobre o assunto ao qual eu vou falar, ó Pai, da importância que isso teve para a minha vida. Senhor, que esta mesma importância venha ter para a vida daqueles que estão aqui, daqueles que assistirão, ó Pai, e que eles possam compreender, ó Pai, de forma adequada, e que eu possa transmitir também de forma adequada tudo aquilo que estarei falando nesta noite, em nome de Jesus, amém. Hoje eu tenho uma missão especial. Juntamente, como eu orei, eu estive ansioso por estar aqui nesta noite. E eu quero falar de algo que Deus tem me revelado. Como aprender a aprender. Parece uma coisa básica, né? Como aprender a aprender? Nós sabemos que o aprendizado, ele vem de duas formas. Primeira forma, inteligência, que é um dom natural de cada pessoa. E alguns foram privilegiados, não precisam muito esforço para ser inteligente, mas é um dom aprendido, é um dom que nós podemos administrar. E sabedoria, da onde vem? Nós sabemos que uma pessoa na Bíblia foi muito sábia. E a sabedoria é melhor do que a inteligência? Eu gosto quando eu vou pregar de ver as coisas em dicionário. Mas dessa vez o dicionário, ele ampliou muito. E quando se amplia muito um significado, a gente divaga um pouco. E aí eu procurei pessoas em fóruns, na internet, em alguns lugares, eruditos e pessoas que têm um conhecimento a mais para ela simplificar isso. Eu gostaria de estar lendo qual é o significado de cada um. Qual é a diferença entre inteligência e sabedoria? Como eu disse, a inteligência é um dom natural que pode ser desenvolvido, tá? Pessoas inteligentes são pessoas que têm muito conhecimento e que sabem fazer uso desse conhecimento. Assim são as pessoas inteligentes. O que é sabedoria, então? Sabedoria é diferente. Sabedoria é a capacidade de usar a inteligência para o bem. É a capacidade de produzir virtude. Olha só, um ladrão ou um corrupto pode ser inteligente, mas muitas vezes essas pessoas, elas têm
ser desenvolvido por qualquer pessoa. Olha só, às vezes nós pensamos, eu acho que eu devo ter falta de neurônios, porque eu não consigo raciocinar, porque eu não consigo fazer algumas tarefas. Mas eu quero lhes dizer algo: todos nós viemos da mesma maneira e temos as mesmas quantidades de neurônio. O que acontece então? Muitas vezes existem bloqueios em nossas mentes. E eu quero estar lendo um texto que é 2 Crônicas, se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 7, do capítulo 1, versículo 7 ao 12. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7, de 1 a 12. A palavra do Senhor nos diz: naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e disse: pede-me o que queres que eu te dê. E respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Deus, cumpra-se a sua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste como rei a um povo muito numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me a este povo. Pois quem poderia julgar este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o teu desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, e nem morte dos que te aborrecem, e nem pouco pedistes longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens, honras, as quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá igual. Olha só, às vezes nós pensamos que para conseguirmos a sabedoria é um milagre de Deus, e realmente a sabedoria não é um dom natural. A Bíblia diz em 1 Tiago, que eu anotei aqui, 5, 1 Tiago 5, deixa eu ver nas minhas anotações aqui, que fala que sabedoria, ela provém do Senhor. Se alguém achar aí primeiro, passa para mim. 1 Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe dado. Lê o versículo seguinte. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Amém. Primeiro, nós temos que saber que Deus dá sabedoria para todos, não é só para reis. Segundo, existe uma condição que está no 2º versículo daquele que a minha irmã Juscelie leu ali. A condição é que você creia. E eu digo mais, existe mais 2 condições. Primeiro, qual foi a condição do rei Salomão? A primeira condição, se nós vemos no contexto anterior do livro de Salomão, no primeiro versículo de 2 Crônicas, ele relata o seguinte: e Salomão se esforçava, e Deus era com ele. A primeira frase do primeiro capítulo de Crônicas começa com isso: e Salomão se esforçava, e Deus
como ele. Nós temos que saber que não é um passe de mágica, exige esforço. A segunda coisa que nós também temos que saber, para adquirir sabedoria, nós temos que ser humilde. O inteligente nunca é humilde, porque ele está calcado em algo próprio. E isso, de certa forma, o impede de ser humilde. Aí, como a humildade, mesmo o rei Salomão, ele sendo um rei, ele reconheceu que não tinha sabedoria para lidar com o povo. Ele reconheceu que mesmo perante todos os seus esforços, ele não conseguia fazer isso. E reconheceu também, e nós vamos ver mais para frente. Agora eu quero começar a parte prática daquilo que eu quero explicar. Nós vamos hoje aprender. Como nós aprendemos? A primeira lição da aprendizagem é a seguinte. E aqui existe um muro. A gente vai aplicar um método. Existem muitos métodos, mas esse é um método que chama engenharia reversa. Ele pode ser aplicado em pensamentos e ele pode ser aplicado em coisas. Se você prestar atenção, nesta noite, você pode conseguir qualquer habilidade que você quiser. Mas qualquer habilidade mesmo, facilmente. Então preste atenção. O que é engenharia reversa? Veja bem, vamos primeiro explicar como podemos fazer isso através de um texto bíblico, através daquilo que eu falei sobre Salomão. Você pega um texto bíblico, engenharia reversa quer dizer, tá vendo? Esse é um tijolinho e começa a desmontá-lo. Como diz Shakespeare, o estripador, vamos por partes, né? Você começa a desmontar uma parte e desmontar a outra do texto. A hora que você separa o texto em várias partes, em várias mesmo, parágrafos, ideias e tal, você tem uma concepção diferente. Você fala, mas por que ele colocou aqui? Qual é a intenção dele colocar aqui? Aí você já está exercendo o primeiro passo de uma pessoa que é sábia, a observação. Note, o primeiro passo de alguém que é sábio é observação. E a observação é muito eficiente. E eu gosto de lembrar do símbolo que algumas universidades colocam, que é uma corujinha. Vocês sabem por quê? A corujinha é um bicho que ele simboliza e naturalmente parece que ele está de olho arregalado e ele presta muita atenção. E eu assisto muito National Geographic e vi uma reportagem que corujas, elas poupam energia, são territoriais e dificilmente elas erram um bote. Por quê? Na sua paciência, ela calcula aonde está presa, se ela vai conseguir pegar aquela presa, se ela não vai conseguir. Então, dizem que entre uma coruja e um falcão, que é um pouco mais ansioso e oportunista, ela tem êxito muito mais do que um pássaro desse, devido à observação. Então, observar tudo aquilo que você for fazer. Se você quiser ser um sábio e ter uma habilidade, você tem que observar sábio. Você tem que observar e andar com pessoas sábias. Você tem que estar sempre conversando com pessoas sábias, assuntos inteligentes. Por quê? Isso o torna inteligente. E você
você vai saber o padrão de um sábio. E eu comecei a saber alguns padrões de sábio. Sabe, pessoas inteligentes falam um pouco. Pessoas inteligentes não assistem TV. Porque TV é uma alienante e faz divertimento para a massa, mas não traz conteúdo algum. Então, se você observar, todas as pessoas que têm sabedoria, elas não assistem TV normal. Todas as pessoas que têm sabedoria também, elas têm paciência. Todas as pessoas que são inteligentes, elas têm alguns métodos aos quais ela usa. E quais são os métodos? Nós falamos a engenharia reversa, quer dizer, a partir do momento que você desmonta uma frase e você começa a conhecê-la por partes e você monta novamente, a hora que se você montar errado, você vai saber que esta frase está soando errado. Igual quem passa a conhecer o timbre de violão, ele sabe se está certo ou não. Uma outra forma, mais farol, eu queria aprender a raciocinar sobre coisas. Suponhamos que você ache algo que você nunca viu. Por exemplo, caia no seu quintal, um disco voador. Olha só, o que você faria através da engenharia reversa? Você desmontaria e após desmontar, que é a observação, esse é a primeira coisa, vem a segunda coisa, que é a segunda coisa é a anotação. A anotação. Depois de observar, você sempre tem que ter uma caneta. Sábios têm caneta. Sempre a mão no bolsinho. E bonita. E que não falha. Se você observar, sempre tem uma caneta à mão, broquinho. E ouviu algo interessante, anota. E acontece de algo que ele nunca viu, ele começa a anotar. Veja bem, um muro nós já conhecemos, uma frase está pronta, é algo que a gente é palpável, mas algo que você nunca viu, você começa a desmontar e catalogar, anotar. Você anota peça por peça. Você anotando peça por peça, você conseguirá montar todas as vezes e desmontar todas as vezes. Você sabe o esquema. Então, um sábio, ele não faz as coisas ao léu. Ele tem um esquema, ele tem uma estratégia, ele tem um planejamento, ele sabe, ele tem uma meta, ele sabe onde ele quer chegar, aonde ele vai chegar. E de que forma ele vai chegar? E um sábio faz o seguinte, ele simplifica tudo. Se você verificar físicos, se você verificar sábios mesmo, ele compacta coisas na anotação. Por exemplo, nós falamos o que é inteligência. Para um sábio, ele vê inteligência como isso daqui. I é igual a C mais D, que é igual a C mais E. O que é isso? Inteligência, capacidade natural. Deixa eu lembrar o terceiro, desenvolvível. Capacidade de assimilar e entender fatos. Um sábio, ele arquiva na cabeça dele o que são siglas. Isso daqui é uma equação matemática na cabeça de um sábio. E você pode fazer equação. Outro dia Deus me deu uma equação. E as siglas dessa equação e você acaba não esquecendo mais. A sigla dessa equação que Deus me deu é J. O. J mais O é igual a P. Mais S
coisa-chave que Deus me deu, que é J, Jesus, O, organiza, D, meus pensamentos, S, meus sentimentos, e a última é meus resultados. Eu acordo, Jesus me deu essa sigla. Eu falo, Jesus, organiza meus pensamentos, meus sentimentos. Esqueci, tem o A, e ações para gerar resultados. Aí e se você observar, ele sabe em tudo quanto é lugar, na janela, na porta, no vidro, ele tem siglas. Como que é a sigla da sabedoria? S, que é igual a CU, mais CA, mais SP. Sabedoria, que é igual a capacidade de utilizar do conhecimento adquirido para resolver ou solucionar problemas. Você observou como uma pessoa inteligente e sábia, ela resume e pensa, ó, eu falei a sigla que eu estava falando está aqui. Essa é outra, é a sigla que nós estamos fazendo. Agora eu vou mostrar os pontos. Isso são os pontos que nós podemos organizar de duas formas. Na forma resumida, isso é um mapa mental. Na cabeça, por palavras, porque tem pessoas que têm facilidade pelo ouvido. Tem pessoas que assimilam as coisas ouvindo. Tem pessoas que assimilam as coisas vendo. E tem pessoas que assimilam as coisas tateando. Ela fala, eu quero ver. Mas ela não quer ver, ela quer que você dê na mão dela. Porque ela, apalpando pelo tato, ela adquire mais conhecimento. Cada um de nós tem um tipo de atitude maior. Nós adquirimos conhecimento por essas três partes, mas através. E aqui, o que eu coloquei? O que me lembra observar? Para você fazer um pequeno resumo. Aí, você está aí, quer aprender alguma coisa e não quer perder. Observar, isso é um olho, para quem não sabe, viu? Observar, eu me lembra um olho. Então, se eu, na verdade, não escrever nada disso e fizer um olho e eu treinar, isso se chama expertise. Eu treinar a minha mente para assimilar fatos a figuras, eu apenas olhando o olho, eu vou lembrar de observar padrões, melhores exemplos e melhores métodos usados. Segunda, anotar. O que me lembra anotar? Isso é um lápis, uma caneta, tá? E isso é uma agenda. Então, o que me lembra anotar? Agenda, lápis. Para você pode ser qualquer outra coisa. Mas se eu ver qualquer um dos dois, eu vou lembrar que eu tenho que anotar palavras-chave e sacadas, insights. Porque sacadas é na hora. Se você não anotou, tente lembrar na sacada, no insight, depois que passou. No fervor do momento, o negócio parece que te dá um insight. Brilha a luzinha. E você, tchum, assimila, lembra. Segundos, parece que é uma chance única, irmãos. Tem coisa que é chance única. Você, meu Deus, e eu não lembro mais, não tem jeito de voltar a fita, porque essa memória só está, como nós falamos, na primeira memória, a reptiliana. Aí, ao terceiro ponto, questionar. Amados, não aceitem nada de graça. Questionem tudo. Mas não questionem somente o porquê, qual a intenção de quem está te mostrando, ou daquilo que você está vendo. Aquilo que nós temos que mais questionar é a nós mesmos. Questione-se a situação, as palavras
chegar a porquê, você vai chegar a qual a intenção da pessoa escrever daquela forma. Uma terceira, quarta coisa, organização. Amados, quem é relaxado nunca encontra nada. Quem é relaxado, mesmo após ter observado, anotado e questionado, perde tudo. Temos que ser organizados. Se nós não formos organizados, nós não chegamos a lugar algum. E essa é uma dificuldade natural das pessoas, ser organizado. E para uns chega a ser quase impossível. Mas é possível porque a inteligência, hoje nós estamos falando, a sabedoria, ela tem a capacidade de utilizar as coisas bem. Mas organizar você precisa catalogar. Se você vê cientista, ele cataloga, ele pega o bichinho, espeta, deixa lá, explica todos os lados e os insights e tal da sacadinha, dá ali a ficha completa dele. Organizar, mapear, quer dizer simplificar. Olha só, observar, anotar, questionar, organizar e testar. Se você resumir também em 5 letras, vai dar O, A, Q, O, T. O, A, Q, O, T. Repete 10 vezes, 20, 30 vezes. De repente você está andando O, A, Q, O, T. O, A, Q, O, T. O, A, Q, O, T. O que é O, A, Q, O, T? Observar, anotar, questionar, organizar e, por último, nada é válido na vida se não houver teste. Eu coloquei bombinha porque eu gosto de bum. O cara está testando, me lembra, teste. Isso é uma bombinha, tá? É um bum. Teste. Qual que é o teste? É o resultado, é o feedback, é as provas, são os fatos que aquilo realmente funciona. Albert Einstein resolveu a teoria da relatividade ali por volta de 30 anos. Ele esperou mais 10 anos, 10 a 12 anos, para provar a teoria da relatividade. Todos os cálculos estavam corretos, mas ele precisava de uma prova. E qual prova seria essa? Um eclipse do Sol, ao qual, tirando foto, o eclipse mostraria que as estrelas que estão atrás do Sol, elas faziam uma curva. E quando ele fez isso, ele mostrou as provas. Alguém acreditou, porque fatos sem provas só são teorias. Se você não puder provar aquilo que você fala, você só tem uma teoria. Teoria, meu irmão, está cheio por aí. Pessoas teóricas que acham que sabem alguma coisa. Agora, uma outra coisa importante que eu quero falar, e está acabando meu tempo, eu teria pelo menos mais 1 hora e muitos assuntos complementares para falar, por isso eu não estou usando meu esposo, tá? Aí, o que eu quero que fiquem na mente de vocês. Primeiro, muitas pessoas acham bonito ser inteligente, mas eu quero falar de inteligência sem sabedoria. Olha só, a maioria das pessoas que se suicidam são inteligentes. A maioria das pessoas que cometem as piores abominações, assassinatos, serial killer, são extremamente inteligentes. As pessoas que têm mais demências mentais e vícios são pessoas inteligentes. Olha só, vou te
foi o pai da psicanálise, considerado o pai da psicanálise. E só que nós conhecemos hoje ele como alguém inteligente, mas foi uma pessoa que tinha demências enormes. Como o quê? Ele tinha vícios. Ele conseguiu ser um bom psicanalista analisando a si mesmo. Ele demorou 4 anos na sua autoanálise. E aí ele viu que ele tinha problemas enormes. E qual dos problemas que um inteligente tem? Ele não suporta ser contrariado. Qualquer pessoa inteligente se acha um semideus. Não o contrarie. Sigmund Freud, ele tinha uma neurose tão grande com isso, que quando ele encontrava alguém tão bom quanto ele, e ele não podia expressar a sua raiva ou a sua aversão, ele desmaiava na presença da pessoa. Dizem que até pessoas muito próximas deles, por exemplo, Carl Jung, que era um psiquiatra também da época, aluno dele, que ao desenvolver uma teoria que contradizia a teoria dele, ele o considerava como um filho, mas ele separou completamente dessa pessoa, porque eles se achavam semideus, e inteligentes vivem sozinhos. A maioria deles. Por quê? As pessoas não suportam viver perto dele. E ele também não suporta viver com uma pessoa considerada sem conteúdo. A pessoa fala 2, 3 palavras com ele e fala: bom, valeu, legal, fui. Por quê? E é difícil ele encontrar pessoas que falam na sua mesma linguagem. Então, a maioria de inteligentes são pessoas antissociais. São pessoas que sabem construir, mas não têm sabedoria para gastar o seu dinheiro. Que são egoístas ao extremo. Agora, sabedoria juntamente com inteligência. A inteligência é uma capacidade natural e que nós podemos até adquirir por nós próprios. Agora, a sabedoria não. A sabedoria provém de Deus e provém de um acúmulo de uma vida. E algo que a história nos conta é que todas as pessoas extremamente inteligentes, no final da vida, têm um lapso de sabedoria. E nesse lapso de sabedoria, elas concordam que perderam muito da sua vida por não ser sábias. Adiantaram a sua morte por não ser sábias e porque achavam ser donas da verdade. Agora, se a gente, a maioria dos inteligentes não são sábios, mas a maioria dos sábios são inteligentes. E eu quero encerrar, e domingo eu quero trabalhar também, porque inteligência é uma ferramenta boa e nós devemos adquirir. Domingo eu quero falar como ser inteligente e quero explicar o que acontece na nossa mente, em nosso corpo, de como nós podemos ficar inteligentes. E eu quero nesse momento orar. Orar pelo quê? Orar porque talvez você esteja se perguntando: eu gostei disso que você falou, eu quero isso, mas eu também quero saber lidar com isso, ou eu quero suportar isso, ou eu quero assimilar isso, ou eu quero me disciplinar para isso. Tudo começa, vou voltar ao princípio, com trabalho duro. Salomão se esforçava no seu reino e Deus era com ele. Salomão se humilhou e pediu para Deus sabedoria. E terceiro, Salomão foi um dos maiores anotador, escritor de todos os tempos.
Salomão foi um dos maiores questionadores de todos os tempos. Salomão foi um dos maiores organizadores de todos os tempos. Salomão foi um dos maiores testador de tudo que você imagina de todos os tempos. E quando eu falo tudo, se você ler a Bíblia, em Cantares de Salomão, em Eclesiastes, em Provérbios, é tudo mesmo. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas com sabedoria eu vou saber que nem tudo me convém. Amém? Eu quero orar por você que sentiu essa necessidade e quer essa transferência de unção e quer trabalhar isso na sua vida e quer aproveitar isso na sua vida e quer adquirir experiências novas, habilidades novas e poder na sua cabeça. Eu ainda quero vir pregar aqui sem precisar ler a Bíblia e sem precisar ver anotações e com um mapa mental de falar tudo sem me perder em nada. Faz apenas 2 semanas que me voltou esse dom que eu já tinha recebido há 8 anos atrás e estava adormecido. E eu estou trabalhando como nunca, desesperado, para que Deus complete a boa obra a qual Ele começou na minha vida e pode começar na sua também. Amém? Eu quero estar orando e vou ungir nesta noite. Pode deixar. Se você tem esta vontade de ser sábio, de saber decidir, de saber como observar, como olhar padrões, de saber escolher as melhores coisas, você tem a oportunidade hoje de vir à frente. E eu vou estar orando por você. E certamente o Rei da Glória que está aqui nos prestigiando, a palavra de Deus diz que Deus é galardoador, abençoador de todos aqueles que lhes buscam. E nesta noite nós vemos que aqui vocês estão buscando o Senhor. E em nome de Jesus eu quero transferir esta bênção à sua vida e que você possa gozar do melhor do Senhor nesta terra. Senhor Jesus, em nome de Jesus, agora, Pai, nós pedimos que a sua sabedoria, a sua graça possa vir sobre esta vida, Senhor, e organizar tudo aquilo que precisa ser organizado, todas as ansiedades, Senhor, todas as frustrações, em nome de Jesus. Abre a mente, Senhor, da tua serva. Deus Todo-Poderoso, abre a mente da tua serva. Organiza, Senhor, tudo aquilo que é preciso, ó Deus, e dê a ela sabedoria, Pai, expertise em várias áreas da sua vida. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a tua serva e dê a ela, Senhor, sabedoria, Senhor, para entrar e sair, sabedoria, Senhor, em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Senhor, dê a estas crianças, Senhor, mesmo de novo, Pai, a sabedoria que vem do alto, que vem dos céus, ó Pai, e abre o coração dela, mesmo, Senhor, na idade dela, para que ela creia que isto é possível diante de Ti. Senhor, queremos apresentar a vida do Fernando nas Suas mãos, ó Pai, e pedimos a Sua sabedoria. Até então temos observado, Pai, a inteligência do Fernando, mas, Senhor, ela somada a sabedoria, aquela condição que não é para ele, que é para os outros também, e aquelas pessoas que estão ao redor dele também, ó Pai. Faça o Fernando próspero em atitudes, em ação, em todas as áreas da sua vida, e principalmente que ele comece a reter mais as coisas sábias do que as coisas inteligentes, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, queremos abençoar a vida do teu filho, ó Pai. Senhor, todo bloqueio, ó Pai,
ressentimento, toda mágoa, tudo aquilo que de alguma forma impede, ó Pai, agora ele crer, ó Pai, na bênção do Senhor, caia por terra em nome de Jesus, e que conforme o Senhor ele mesmo testemunhou, ó Pai, ele possa testar, confirmar e testemunhar muitas outras vezes tudo aquilo que tu irás fazer na vida do Douglas e da sua família. Que ele seja um pai sábio, que ele seja um homem de Deus sábio, e que ele alcance posições inimagináveis até então, em nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar a Jéssica, Senhor, e ungí-la, Senhor, e pedir, Senhor, que a sabedoria, a graça do Senhor repouse sobre esta vida, em nome de Jesus, ó Pai, e que, Senhor, se houver qualquer bloqueio, qualquer frustração, Senhor, qualquer impedimento ou pensamento, isso não vai acontecer comigo, mas caia por terra, e que agora penetre, Senhor, a fé do Senhor neste coração, uma fé inabalável, uma fé que fará com que ela, Senhor, conquiste e viva a melhor vida que ela poderia viver nesta terra, e faça ela frutífera e abençoada no seu lar e na sua vida em geral. Amém. Deus, queremos pedir sobre a vida do Júnior, Pai. Senhor, abençoa o Júnior. Senhor, abençoa ele, Senhor, com sabedoria, com inteligência. Senhor, que o Senhor também esteja derrubando todo bloqueio, todo sentimento, Senhor, de desvalia, todo sentimento que comigo não acontece, e que o Senhor possa aumentar a fé no coração do Júnior, e que ele possa estar apto a receber esta bênção como nunca, e que ele possa usufruir ainda muito mais daquilo que ele tem usufruído, e não só ele, que ele saiba lidar com situações difíceis conforme foram explanadas nesta noite através da sua esposa. Em nome de Jesus, abençoa em nome de Jesus. Deus, nós pedimos sobre a vida, Senhor, desta criança, Pai, e que, Senhor, ela possa também, Senhor, assimilar nesta noite aquilo, Senhor, que foi dito, e que ela possa utilizar, Senhor, a sabedoria do Senhor em toda a sua vida, Pai, e que tu, Senhor, use ela poderosamente. Senhor, clamamos pela vida da Cristina. Pai, a Cristina, Senhor, precisa, Senhor, disso que nós falamos, sabedoria. A Cristina, Senhor, tira todo o bloqueio do coração, Pai. Tira todo o bloqueio da mente, Senhor. Tira tudo aquilo, Senhor, que possa, Senhor, passar na mente dela. Eleva a mente da Cristina ao teu santo altar, Pai. Que ela, Senhor, se sinta neste momento, Pai, cuidada, protegida, Senhor, e abençoada por Ti. Que ela, Senhor, neste momento, Senhor, sinta o conforto do Senhor, e que o Senhor esteja colocando sobre a vida dela sabedoria, e juntamente com sabedoria, inteligência, para ela administrar o seu lar, seu casamento, sua família, administrar as suas ideias, administrar, Senhor, todas as neuroses que todos nós temos, ó Pai, para que haja sobre a vida da Cristina o controle, ó Pai, porque só Tu, Senhor, nos dá o controle. O inimigo não nos dá o controle, o mundo não nos dá o controle, a própria inteligência não nos dá o controle, mas a sabedoria com o propósito do eu maior dentro de nós, isso nos dará o controle, e que ela possa escolher sempre a melhor parte. Deus, quero, Senhor, nesta noite também abençoar a vida da Jusceli. Oh Deus, sabemos que ela tem muita, Senhor, inteligência, e sabemos, Senhor, que ela almeja também ter muita sabedoria, Pai. E, Senhor, usa mais ainda a vida da Jusceli, tira todo impedimento, todo trauma, todo preconceito, tudo aquilo, Senhor, que de certa forma a inteligência fala,
porque nós sabemos que assim como a nossa alma imagina, assim o é. E nós aprenderemos que tudo aquilo que podemos sonhar com a mente, aprovado por Deus, conseguiremos certamente. E que isso já esteja no seu coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Senhor, queremos pedir pela vida da Lucy e ungí-la. Senhor, a Lucy necessita, neste momento, de sabedoria, Senhor. Senhor, nós temos visto as lutas, as cargas sobrepostas, Senhor, nesta altura da vida, sobre a vida dela. Mas, Senhor, como o Senhor me disse de manhã, Pai, o Senhor não dá nada além das nossas possibilidades. E o Senhor quer fazer, Senhor, da irmã Lucy uma mulher grande, uma mulher a ser lembrada, uma mulher sábia, que edificou a sua casa sobre a rocha, Deus. E Deus, que ela possa, Senhor Jesus, transferir, ó Pai, esta unção que agora está na minha vida e que agora está também na dela, e que ela poderá, Senhor, transferir para os seus filhos, seus familiares e todas as pessoas que estiverem perto dela, Senhor. Senhor, desenvolva, Senhor, a inteligência, desenvolva, Senhor, acelera a sabedoria, ó Pai, sobre esta vida, ó Pai, e dê a ela, Senhor, a cada dia mais e mais, Senhor, graça para suportar, ó Pai, e para reverter toda e qualquer situação contrária. Senhor, também queremos orar, ó Pai, pela nossa irmã, ó Pai, em nome de Jesus. Nunca é tarde para ser mais sábio, ó Pai. E eu já tenho visto a tua sabedoria na vida desta irmã, Pai. Mas eu creio que nós podemos ter um transbordar de sabedoria, Pai. Eu creio que ela ainda pode gozar muito mais, muito e muito mais. Que ela pode descobrir através da mente dela coisas que ela nem imagina. Que trauma, Senhor, que ela possa ter, que tenha assegurado, Senhor, de ela fazer algumas coisas, Pai, possam cair por terra. Que a sabedoria do Senhor sobre a vida dela possa ser de uma maneira tal, Pai, e que ela possa testar isso, Pai, e que ela possa organizar as suas ideias e ver que se o Senhor é com ela, nada poderá ser contra ela. Se o Senhor é com ela, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, eu peço que vocês estejam orando e não deixem um conhecimento como esse escapar. Não deixe o conhecimento da procrastinação que eu preguei escapar. Não deixe o conhecimento de como alcançar o nosso propósito em menos de 10 segundos escapar. E não perca, domingo que vem, aprenda a ser inteligente. Amém? Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu operas, ó Pai. E Tu operaste hoje, Senhor. Não só na vida desses que aqui estão, mas na vida daqueles que também poderão assistir o nosso vídeo pela internet e usufruir, Senhor, destes ensinamentos simples, mas eficazes, ó Pai, que possam, Senhor, obter todas as habilidades que elas precisam, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo e as consolações e intercessões do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém. Glória.